E agora a gente conseguiu. Então aí ao vivo, vai dando ok, eu estou sem celular aqui, mas vai dando ok para saber se está tudo certo, para a gente dar sequência no nosso culto, tá bom? Nós vamos estar orando pelos irmãos que estão, os irmãos que nós temos orado, né? Clamado ao Senhor, vamos estar orando por esses irmãos. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que já alcançaram as bênçãos do Senhor, Deus, em suas questões, daquilo que estavam colocando diante de Ti. Nós te agradecemos. Te agradecemos pelas portas de trabalho que o Senhor tem aberto para os nossos irmãos, alguns que estavam desempregados. Deus, ainda há outros que estão carecendo, Deus, de trabalho, e nós pedimos isso ao Senhor. Tem misericórdia, Deus, e provê, Senhor, trabalho para esses nossos irmãos. Também, Senhor, nós colocamos diante de Ti os que estão passando pelo vale da enfermidade, à espera, Deus, de transplante, como é o caso do Jacques, de um tratamento, Senhor, específico, como é o caso do irmão José Mondoni, a quimioterapia, a radioterapia. Pedimos a Tua bênção, pedimos, Deus, que a medicação que está sendo usada seja efetiva, livra das dores, traz cura, Senhor, em nome de Jesus, na vida desses amados irmãos, Jacques, José Mondoni. Senhor, restaura a saúde plena na vida destes queridos, Pai, que todos os dias da vida deles sejam vividos com saúde, com qualidade de vida. Nós clamamos, Deus, a Tua cura, a Tua intervenção na vida destes amados. De igual modo, a Adriana também, Oliveira, Senhor, abençoe, Deus, para que ela consiga voltar às atividades normais. Também colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da tia Sirene. Deus, abençoe o tratamento, abençoe a circulação, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos pelo Antônio, tio da Gislaine, do Douglas. Pedimos, Deus, também a Tua direção no tratamento e a Tua cura sobre a vida do seu Antônio. E se ainda não professa fé no Senhor Jesus, que este seja o tempo oportuno, em nome de Jesus. Também colocamos diante de Ti a vida do Francisco, Senhor, o padrasto da Beth. Deus, também, Deus, à espera de uma direção para tratamento. Pedimos a Tua cura sobre a vida do Francisco também. Sebastiana, amiga da Beth, lá da Unicamp, o Senhor a conhece. Pedimos, Deus, também que esteja visitando com poder e graça, com as Tuas mãos dadivosas, a vida desta nossa irmã. Te agradecemos também, Senhor, pela Tua bênção, Deus, na vida dos nossos missionários. Deus, obrigado porque tens preservado, Senhor, os nossos missionários, e pedimos então que visite-os com poder e graça, Deus, nos projetos seguintes, nas viagens, Deus, enfim, que o Senhor esteja sendo exaltado e glorificado na vida dos nossos missionários, e que através deles almas se rendam ao Senhor Jesus. Os que estão desempregados, pedimos a Tua bênção, mais uma vez oramos pedindo que o Senhor os abençoe. Também os familiares da irmã Osana, Deus, a família, os familiares da Osana, pedimos, Deus, o consolo do Teu Espírito Santo, e os que estão passando também, Deus, pela dificuldade da enfermidade, pedimos que o Senhor esteja curando segundo o Teu poder, segundo a Tua graça. Obrigado por essa noite em que nós podemos buscar a Tua face juntos, meus irmãos em casa. Peço, Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos agradecidos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu quero dar continuidade à nossa reflexão. Eu creio que você já sabe o nome, né, já lembra agora o tema, né, da nossa mensagem, porque eu postei no Conectado. Então, se você leu lá, você já sabe. O nosso tema é a bênção de servir. Nós vamos estar concluindo com o terceiro e último ponto dessa reflexão. Essa mensagem está baseada em Efésios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, e eu gostaria de ler com você. Efésios 3, de 1 a 13, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber,
que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Efésios 3, de 1 a 13. Está tudo certo aí ou tem algum problema? Quero então só relembrar os irmãos daquilo que nós já falamos, né, já tratamos, e só lembrá-los, né, nessa noite, para concluirmos essa reflexão, que uma das maiores bênçãos que um cristão pode receber é o privilégio de pregar o Evangelho a outras pessoas. Privilégio que precisamos exercer, na verdade. Nós vivemos um tempo da igreja em que falar de Cristo já não faz mais parte do cronograma do dia a dia de cada um de nós. E isto é a mesma coisa que viver amordaçado, né, por aquilo que deve ser a razão da nossa vida. Né? E nós mesmos nos amordaçamos. Então é bem verdade que muitos escândalos, né, têm vindo sobre a sociedade, e isso tem também, de certa maneira, maculado o falar de Cristo. Mas quando eu e você, né, pela graça e misericórdia de Deus, que assim seja, vivemos buscando agradar ao Senhor e ter uma vida que condiz, né, com aquilo que nós professamos, com a fé que professamos, não há o que temer, né, não há do que se envergonhar. Né? Como se envergonhar de Cristo, daquele que é a razão da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. Então, para este propósito, falar de Cristo, falar do Evangelho, é que nós ainda estamos nesse mundo, porque senão já teríamos sido tirados daqui, a igreja já teria sido tirada daqui. Então fale e anuncie as boas novas do Evangelho. Em Efésios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, Paulo apresenta os motivos pelos quais ele evangelizava. Né? Ele via o seu ministério como um privilégio, não como um peso, não como um fardo pesado, mas como um privilégio. Na verdade, se nós analisarmos dessa maneira, né, e pensarmos desprendido, né, com desprendimento das coisas desse mundo, nós de fato entenderemos que o ministério é um privilégio, privilégio de servir ao Senhor. E eu e você somos privilegiados, mesmo que você não tenha um dom ministerial, mas há sim, né, um ministério que está sobre a sua vida, né, o ministério da reconciliação, e nós já falamos sobre isso. O privilégio de servir ao Senhor, aonde quer que estejamos, com o que o Senhor tem nos dado. Então, o primeiro ponto, Paulo, né, nesses versos do capítulo 3, nos primeiros versos até o verso 13, nós dividimos isso em 3 pontos. Já falamos dos 2 primeiros. O primeiro foi o privilégio de ser apóstolo, né, aos gentios. Né, Paulo pregava o Evangelho, né, pregava o Evangelho aos gentios, aos judeus, né, para alcançar tanto os gentios como os judeus, mas Paulo ele possuía 3 chamados em sua vida. O primeiro chamado para ser crente, como eu e você temos. O chamado para ser apóstolo e o chamado para tarefas missionárias. O termo apóstolo, nós já citamos, né, falamos, que significa alguém que foi enviado para uma missão. E nesse sentido, todo crente é um enviado, né, por Deus, ou um enviado de Deus, para pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Marcos 16, 15, e fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, 18 a 20. A Bíblia nos apresenta pelo menos 4 razões ou motivações para pregarmos o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho por obediência a Deus e ao seu mandamento missionário, embasamos esse tópico, né, em Marcos 16, 15, pela obrigação e responsabilidade como mordomos de Deus, 1 Coríntios 9, 16, 17, por compaixão pelo perdido, Mateus 9, 35 e 36,
e o ministério da reconciliação, baseado em 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Precisamos então tomar a iniciativa de ganhar almas para Jesus. Não temos desculpas, né, diante das oportunidades que Deus nos dá hoje, no tempo presente. Então, quando esta é a tônica da minha vida, o que eu falo vai glorificar e exaltar o Senhor. A tônica da minha vida vai anunciar Jesus Cristo, porque Ele é a razão da minha vida, da sua vida. Aquilo que vai nortear o que falamos, o que pensamos, as nossas atitudes, são os princípios e valores do Evangelho. Tem sido assim na minha vida e na sua vida? Você tem de fato sentido prazer, entendido esse privilégio de falar do amor de Jesus? Segundo ponto que nós pensamos, o privilégio de conhecer o segredo de Deus. Paulo ele usa a palavra mistério por 3 vezes neste trecho, né, que nós lemos. No grego, a palavra mistério significa uma verdade que esteve oculta ao conhecimento e entendimento do homem, mas que atualmente foi desvendada pela revelação de Deus. E que mistério é este que Paulo ficou conhecendo e que deveria proclamar? O mistério é que agora em Jesus Cristo, judeus e gentios estão unidos em um só corpo, formando a igreja, né, a igreja universal de Deus, a igreja que está espalhada sobre a face da terra, os que foram lavados, comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Em Efésios, no capítulo 3, o verso 6, temos 3 lições importantes. Esse texto, 3,6, diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, 3 lições importantes. Primeira delas, judeus e gentios são co-herdeiros em Cristo, ou seja, todos os crentes são herdeiros de todas as bênçãos espirituais disponíveis em Cristo Jesus. Não existe mais privilégios para alguns, mas todos os membros da igreja são co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Segunda lição, né, importante nesse verso 6 do capítulo 3 de Efésios, que judeus e gentios são membros do mesmo corpo. Todos os crentes formam a única igreja de Jesus, em igualdade e sem distinção. A terceira lição, judeus e gentios são coparticipantes da promessa de Jesus por meio do Evangelho. Todos os crentes participam da promessa de Jesus, isto é, da salvação da vida eterna. Esta participação da salvação e da vida eterna, esta participação é possível por meio do Evangelho, pregado, ouvido e aceito o Evangelho, né, recebendo a Cristo pela fé. É muito importante entendermos o significado do Evangelho, né? O Evangelho é o poder de Deus, né? O Evangelho é o poder, Paulo vai tratar isso em Romanos 1,16, nós já lemos, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. E todo aquele que o recebe, Cristo e o Evangelho, é salvo, liberto, reconciliado, redimido, justificado, santificado e glorificado. Deus em Cristo é o autor da salvação e do Evangelho, que é a sua proclamação. Toda a ênfase do Evangelho está na graça soberana e merecida de Deus para o homem pecador, e é a pessoa de Jesus e a sua obra na cruz, conforme o ensino das Escrituras. Esta é a mensagem, né? E a aplicação dessa mensagem é que todo pecador que ouvir deve receber o Evangelho através do arrependimento e da fé. Como diz lá em Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E também embaixadores, né? Todo crente recebeu o ministério da reconciliação pregando em nome e na autoridade de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Mateus 28, 18, 20, esse imperativo do Senhor Jesus, esse comissionamento do Senhor Jesus à igreja, a todos nós, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós paramos aqui. Né? Na nossa reflexão, nós paramos aqui. Agora é o terceiro ponto. Terceiro ponto, terceira parte, né, desses primeiros versos do capítulo 3, que quero pensar com você e aí então concluir essa reflexão, né, que estamos pensando sobre servir a Cristo, servir ao Senhor. Privilégio de pregar o Evangelho, quero pensar com você então, esse é o terceiro ponto. Paulo diz que foi constituído ministro por Deus, Efésios 3:7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, o verso 7 de Efésios 3. Essa tarefa não foi algo que Paulo fez, né? algo que dependeu do que Paulo fez para que ele tivesse. Então isso é importante, embora simples, mas é importante ressaltar que é uma designação, né? Uma designação divina. Paulo ele não foi constituído ou se constituiu, né, a si mesmo como ministro do Evangelho. Ele não se auto-intitulou ministro do Evangelho. Ele não se auto-intitulou apóstolo. Não foi uma organização religiosa que o estabeleceu como apóstolo aos gentios. Mas foi o próprio Deus, aquele que chama. Aquele que chama é o mesmo que capacita e é o mesmo que envia. Então, apesar de receber, né, Paulo, a revelação de Deus, Paulo ele se unia, chamando a si mesmo de menor de todos os santos. Então percebe que o servir ao Senhor, independente da função ministerial que seja, ela é totalmente, ou deve ser, totalmente desprovida de soberba, de posições, né? e de tratamentos diferenciados, né? Exigidos pela pressão social. Não. Servir ao Senhor, servo. A palavra já diz. Ele deu o exemplo. O próprio Cristo nos deu o exemplo. Servir ao Senhor é ser servo. Servo de Cristo e servo uns dos outros. Então se Paulo, né, se considerava o menor, né, o menor de todos os santos, embora Paulo foi ricamente agraciado, né, com o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A expressão insondáveis riquezas significa riquezas que não podem ser investigadas ou rastreadas. São coisas, né, que vêm pela revelação do próprio Senhor, né? Essa fonte inesgotável da revelação de si mesmo, o próprio Deus na pessoa do Filho, né? A pregação ou a divulgação que lhe foi confiada por Deus a Paulo foi descrita ou é descrita de três maneiras: pregar a todos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que está dizendo Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, né, que nós estávamos comentando, me foi dada esta graça, esse favor imerecido, de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho, tremendo isso, né, anunciar entre os gentios, pregar, né, entre os gentios, por meio do Evangelho. Qual era a mensagem de Paulo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Né, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Né? O próprio Senhor revelando destas riquezas incompreensíveis dentro de uma limitação humana. Somente aquele que é o Senhor e o próprio Evangelho é que pode, através do Espírito, revelar, iluminar a mente e o coração com estas riquezas, né, insondáveis. Olha que privilégio maravilhoso. Então, a mensagem da igreja, agora abrindo esse leque, né, estamos falando do ministério de Paulo, mas abrindo esse leque, a mensagem da igreja não é algo sem importância, sem valor. A mensagem da igreja é a mensagem do Deus Criador, que na pessoa do Filho se fez carne e habitou entre nós.
O homem, ele consegue contemplar a natureza e a grandiosidade da obra da criação, mas ele não consegue olhar para aquele que o criou, que criou todas as coisas, né? Criou esta natureza, criou todas as coisas, e dessa maneira se render a este Senhor, estabelecendo senhorio sobre a vida. É isto que a igreja, é desta maneira que começa o relacionamento. Começou esse relacionamento com a igreja, né, que é essa comunhão que havia sido interrompida em Cristo. Agora essa comunhão do homem com Deus é restaurada, e esse Deus, né, na pessoa do Filho, é que proporcionou todas estas coisas. Esta é a mensagem do Evangelho. É olhar para tudo que está ao nosso redor e entender que nada do que foi feito se fez sem aquele que veio a este mundo, tomou a forma, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de homem, né? Veio a este mundo para pagar um preço, para que eu e você pudéssemos hoje pensar nele como Senhor das nossas vidas. Que privilégio! E esta é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que exclui a centralidade humana. Uma mensagem que exclui, né, o ego, o egoísmo, né, a centralidade do homem. Né? Que Deus nos dê a graça de entender, né, esse privilégio que como igreja nós temos nesse tempo que se chama hoje, e tomar a decisão de anunciar Jesus Cristo através de um testemunho vivo, de uma vida transformada que vive em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o ministério de Deus revelado é a incorporação de todos na igreja, pregar aos gentios é a prioridade de Paulo. Ele quer pregar onde Jesus não foi anunciado. Romanos, no capítulo 15, verso 20 e verso 21, vai dizer assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo compreende todas as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o que nós já pensamos e que norteia toda a carta aos Efésios. Está no capítulo 1, verso 3, Efésios 1:3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos estas descritas principalmente aqui em Efésios. A eleição antes da fundação do mundo, que coisa maravilhosa, né? As riquezas insondáveis, uma delas, né? Eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1, de 3 a 14. Acesso ao conhecimento da revelação de Deus, Efésios 1, de 15 a 23. Ressurreição espiritual, Efésios 2, de 1 a 10. Fazer parte da família de Deus, Efésios 2, de 11 a 22. Todos esses textos, né? Capítulo 2, capítulo 1, nós já estudamos com uma certa particularidade. Manifestar também a todos os homens o mistério de Deus, Efésios 3, 9. Dentro desses textos que nós lemos inicial, né, do capítulo 3, olha o que está dizendo o verso 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, cria-se a possibilidade dos homens conhecerem o mistério de Deus por meio da iluminação do Espírito Santo. Jesus é a luz do mundo, e todo aquele que o segue tem a luz da vida.
Olha o que João 8,12, Jesus diz nesse texto. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu fico pensando nesse texto, e hoje eu estava pensando sobre isso, como nós vivemos tateando, sem direção, sem entender o guiar, sem se submeter ao guiar do Espírito Santo de Deus, e nos sujeitamos a ficar tateando nessa caminhada da vida cristã, ao invés de sermos iluminados pelo Espírito Santo que nos guia, nos direciona pela sua palavra. Que eu e você não venhamos a tatear, como que se estivéssemos no escuro, nas trevas, tateando para saber o que fazer, como fazer, que hora fazer, de que jeito fazer. Não, mas nessa comunhão estreita com Deus, sendo iluminado na nossa mente e no nosso coração, né, daquilo que devemos fazer segundo a vontade de Deus, por estar em comunhão com Deus. Né? Então quem está em Cristo Jesus, né, e o serve, a bênção do servir, tem direcionamento, né, tem a iluminação do Espírito Santo nas decisões a serem tomadas. Quanto mais estreito, quanto mais estivermos em oração na presença do Senhor, quanto mais estivermos na presença do Senhor na leitura da palavra de Deus, quanto mais esse tempo da hora bendita eu e você temos, muito mais direcionamento nós teremos. Essa é a luz do mundo. Esta luz é o conhecimento de Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Um outro ponto que quero pensar com você dentro dessa terceira parte, né, e última da nossa mensagem, é tornar conhecida a sabedoria de Deus aos principados e autoridades celestiais que vivem nas esferas espirituais. Olha que privilégio. Efésios 3, 10 e 11 vai dizer assim: para que agora, isso aqui é propósito, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. Como Paulo cita no verso 11, o eterno propósito é o mesmo de Efésios 1, 9 e 11. O que dizia Efésios 1, 9 e 11? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Entende aí a predestinação como propósito? Efésios 1, 9 a 11. O texto, então, ele se eleva quando Paulo ele cita a intenção de Deus de apresentar a igreja perante todos os poderes do mal como seu instrumento para dispensar por toda a terra o que ele já fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é, através da morte e ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. A igreja existe para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que propósito maravilhoso de estarmos ainda sobre a face dessa terra. Eu quero concluir essa reflexão. Privilégio e responsabilidade. Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte, desafiando você. Você acha que você não precisa me responder? Né? E eu também faço essas mesmas perguntas, já as fiz, e faço ainda esta noite, essas mesmas perguntas a mim.
Quantas pessoas você já ganhou para Jesus Cristo? Quais são as suas maiores dificuldades para evangelizar? Pensa nisso. Você, eu, nós, a igreja, está no mundo para realizar a obra missionária. Pensamos em missões como aqueles que são enviados para lugares longínquos, para povos não alcançados, mas nós fazemos missões, somos missionários, aonde o Senhor tem nos plantado. O ide do Senhor Jesus, de Mateus 28, 19 a 20, que nós lemos aqui, começa por onde eles estavam. Começa em Jerusalém. Começa no lugar onde eles estavam. Depois vai para o estado, depois vai para o país e depois vai até os confins da terra. Então fazemos missões e somos missionários, embaixadores de Cristo nessa terra. Então, estamos aqui ainda não para satisfazer as nossas vontades em Cristo. Estamos aqui ainda não para sentarmos à mesa, né, que foi preparada pelo Senhor. Porque sentar à mesa preparada pelo Senhor, podemos fazer isso pela graça do Senhor, pela sua graça e misericórdia, na presença dele por toda a eternidade. Então o único propósito da igreja ainda estar aqui sobre a face dessa terra é para cumprir, né, esse propósito pelo qual nós fomos predestinados, eleitos antes da fundação e predestinados. Anunciar as boas novas do Evangelho, para que se torne conhecido por meio da igreja. Responsabilidade minha e sua. Agora olha como que é importante isso, e porque o motivo, né, da igreja ser tão bombardeada, alvo tão intenso do inimigo das nossas vidas. Lembra dos dardos? Nós vamos ver isso também, lá em Efésios, no capítulo 6. Mas, né, da armadura, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas você então consegue, né, nós, você, meu irmão, conseguimos então entender o porquê que a igreja é tão visada. Por que a igreja está tão distante do propósito de Deus? Tão distante, estamos vivendo, né, para nos satisfazer dentro das nossas paredes, do nosso cercado, do nosso arraial. Nos colocamos numa condição de ser servido e não de servir. A bênção de servir a Cristo. Nos colocamos nessa posição. É por isso, irmãos, que o inimigo das nossas almas tem maculado a igreja. O testemunho da igreja, reino contra reino, ministérios contra ministérios, disputas, discórdias. A igreja de Corinto é uma amostra de como também, né, de como a igreja se degladia entre si. Com isso tudo, o testemunho vai ficando comprometido. Um testemunho manchado, maculado. É hora de repensarmos o que de fato importa para mim e para você. O que de fato importa para a igreja do Senhor Jesus. Qual é a tônica das nossas vidas? O que é mais importante? E talvez para fazer uma reflexão pessoal, né, e mais assertiva daquilo que eu e você temos empregado as nossas energias, aquilo que consome, né, e tem sido o foco das nossas vidas, vai refletir então, né, nas nossas atitudes, naquilo que pensamos, naquilo que ocupa as nossas mentes e os nossos corações. Será que de fato Mateus 6,33 tem sido uma realidade na minha vida e na sua? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus?
Quais as suas maiores dificuldades para evangelizar? Sabendo então que o mistério de Deus é que existe uma única igreja em Cristo Jesus, constituída por pessoas de todas as nações, e que todos os filhos de Deus são iguais quanto aos seus privilégios espirituais, e que somos embaixadores de Cristo nesse mundo, entendendo também que a igreja é uma nova comunidade de Deus que está sendo construída na história, e que é por meio da igreja, do testemunho de cada crente, que o mistério de Deus é conhecido por todos os homens, e que por trás de todos os eventos da história há um propósito eterno de Deus em desenvolvimento, que os sofrimentos por causa da pregação do Evangelho não devem esmorecer a igreja, ou seja, cada um de nós. Entendendo isso tudo, cumpramos então em nós, como igreja, os propósitos daquele que nele nos proporcionou todas as bênçãos espirituais, através do seu amor que nos constrange a servir. A bênção de servir a Jesus. Que Deus, por sua graça e misericórdia, alinhe os nossos corações, a nossa mente, com aquilo que de fato é a proposta do Evangelho. Que o que consuma a minha vida seja o amor, esse amor que me alcançou e que me constrange, e que me leva a anunciar as boas novas do Evangelho, para que outros passem pelo mesmo processo que passei e que estou passando. Transformação, regeneração e santificação. Que o Senhor nos dê a graça de entender isso, de valorizar, de priorizar Cristo, o Evangelho, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que já estão sobre a vida daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Que isto norteie a minha e a sua vida. Que seja a pauta, ocupe o primeiro lugar da pauta do dia. Jesus Cristo, as boas novas, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. Por isso, não nos envergonhamos do Evangelho. Que Deus te abençoe ricamente. Que você entenda, que nós venhamos a entender que somos missionários. Que venhamos a viver para Ele, não para nós, para os nossos deleites, para os nossos prazeres. Que o prazer maior, meu e seu, seja Ele, seja a sua presença, seja os seus altares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Ajuda-nos a entender, Senhor, a dimensão do que somos em Cristo Jesus, não pelo viés dos privilégios, mas principalmente, Senhor, pelas obrigações, pelos compromissos, pelos deveres, pelas responsabilidades que temos. Ajuda-nos a entender isso. Que a grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor, como a Tua Palavra nos ensina em Hebreus, nos alerte a viver uma vida condizente com a fé que professamos. E sejamos dignos, por Teu sangue, graça e misericórdia, de sermos chamados de Teus filhos. Toma, Senhor, a mim e os meus irmãos. Faça de nós uma igreja missionária, onde o Evangelho norteie as nossas vidas, de fato. Oramos gratos pela bênção de poder Te servir. Pedimos perdão pelas múltiplas vezes que negligenciamos o servir ao Senhor. Toma as nossas vidas, desde as crianças até os anciãos, neste propósito eterno de propagar o Evangelho, as boas novas de salvação. Oramos gratos
no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, querido, Deus te abençoe. Amanhã nós teremos o nosso culto presencial e online. Nós temos poucas pessoas que fizeram a sua inscrição, que preencheram, né, a inscrição, se não me engano 16 pessoas. Então ainda tem bastante lugar, né, para você que pode estar conosco. Então, adultos, né, acima de 60 anos, nós recomendamos, né, que assistam os cultos online, e crianças, né, até 10 anos de igual modo. Tá bom? Pessoas com doenças crônicas, enfim, o protocolo que você já está acostumado e talvez até cansado de saber, né? Participem dos cultos online. No contrário, é um prazer recebê-lo aqui na comunhão. Esse mês nós teremos a nossa ceia do Senhor, no culto presencial no domingo, às 18 horas. Eu vou confirmar para você essa semana a data que nós faremos a nossa celebração da ceia e orientá-los também a preparar os elementos em sua casa, para que, mesmo distantes, mas em comunhão, venhamos a participar desse momento, celebração da Santa Ceia. Nós temos espaço aqui para mais de 48 pessoas, né? Então, e com um distanciamento de 1,5 m. Né? A gente tem priorizado isso, a gente tem buscado cumprir esse protocolo, né? Então, mais até, dá um pouco mais de 1,5 m. Então, participar dos cultos presenciais no nosso, né, na nossa igreja, você estará cumprindo esse protocolo aí de distanciamento, tá bom? Então, há espaço suficiente para isso, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Tenham todos um mês de outubro maravilhoso na presença do Senhor Jesus. E te espero amanhã no nosso culto presencial e também online às 18 horas. Beijo no teu coração, fiquem todos na paz do Senhor.